Olá, meus irmãos, graça e paz. Hoje a palavra do dia se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo por número 4, o versículo de número 35 a seguir nos diz assim: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: Passemos para a outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. Louvado seja o nome do Senhor pela sua palavra. Observe que Marcos, ele narra aqui sobre o acontecimento a qual Jesus vai acalmar aquela tempestade. Mas ao sair ali, ao anoitecer, Jesus estava com multidões ali. Havia pregado, havia ensinado, e ele olha para os discípulos e diz: passamos para outra margem. Ou em outra versão, vamos para o outro lado. Então, a Bíblia vai nos dizer que eles prepararam ali o barco com Jesus dentro e seguiram. Só que Marcos vai narrar que com ele havia também outros barquinhos ali, seguindo. Então observe que um barco está Jesus e os discípulos e atrás vem outros barquinhos também acompanhando. Mas a Bíblia vai nos dizer que sobreveio uma tamanha tempestade, a qual os discípulos se apavoraram e clamaram, chegaram a dizer: Mestre, não te importa que nós perecemos? Eles achavam que iria morrer com Jesus dentro do barco. Observe que o ministério de Jesus, em todo o tempo, ele está proclamando, ensinando, anunciando o reino. E logo depois ele passava para um outro lado. Ele iria para um outro vilarejo, para um outro lugar anunciar a salvação. Então observe que na nossa trajetória também não é diferente. Nós precisamos entender que vai chegar momentos nas nossas vidas que nós precisamos passar também para outra margem. Nós precisamos avançar, porque Deus não nos chamou para estar parado. Deus não nos chamou para estar estagnado. Mas Deus nos chamou para estar em movimento, para estar anunciando a sua palavra, para estar exercendo o que Ele delegou a minha e a tua vida. Mas observe que eles tiveram que atravessar para um outro lado. E eu trago como exemplo também uma mudança. Observe que quando alguém vai mudar, ele precisa preparar ali os seus móveis, ele precisa colocar em um caminhão, e isso é algo que não é confortável, naturalmente falando. Assim também a nossa vida espiritual, o que Deus está fazendo, também existe um momento de passar para uma outra fase, de passar para um outro lado. E isso muitas vezes não será confortável, mas você precisa entender que se Deus está direcionando, se Deus está junto contigo, se Deus está também dentro dessa embarcação, você não precisa temer. A Bíblia vai nos dizer que Jesus, com eles ali do lado, eles temeram a morte. Quantas e quantas pessoas estão achando que vai perecer, quando na verdade Deus está lado a lado o tempo todo na tua vida? E deixa eu te dizer mais, eu posso trazer como um exemplo, eles estão com Jesus ali prosseguindo, mas havia também outros barquinhos atrás, e Jesus não estava dentro daquele barco. Mas eles estão dentro do barco achando que vão morrer. Tem pessoas que se espelham na tua vida. Tem pessoas acompanhando e observando a tua vida, o teu comportamento com Cristo. E aqueles barquinhos eu começo a imaginar, a Bíblia não narra, agora imagine a tamanha alegria de eles estar observando, se espelhando, seguindo aquele barco, porque sabia que Jesus estava ali. E confiantes. E quando eles atravessam e passam para o outro lado, eu começo a ver a grande alegria em eles ter visto ali Jesus acalmar aquela tempestade. Mas aqueles que estavam dentro, junto com Jesus, achavam que iriam morrer, a ponto de Jesus precisar os repreender. Jesus, ele repreendeu o vento, acalmou ali o mar, pediu para que se aquietasse.
E o vento se aquietou e houve grande bonança. Mas veja que logo depois Jesus disse: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E eles sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Ei, você precisa entender, você pode estar andando com Cristo e muitas situações achando que Ele não pode resolver. Mas Ele é fiel para cumprir tudo o que prometeu. Quando nós andamos com Cristo e estamos realizando o propósito dEle, tudo que sobrevém, tempestades, problemas e situações, está na responsabilidade dEle. Nós temos que tomar algumas atitudes, mas você precisa entender que é responsabilidade do Pai cuidar da tua vida e te livrar. Por que sois tão tímidos? Como é que anda a tua fé? Observe que existem momentos de transições continuamente ao observar as Escrituras. Um grande exemplo é quando Jesus levanta Moisés para conduzir aquele povo a uma terra prometida. Mas eles estão em um momento de transição, passando para um outro lado. Mas eles tinham que atravessar aquele deserto. E muitos não chegaram a essa terra prometida, porque não tiveram fé, porque murmuraram. Ei, em meio a essa transição de Deus, em meio a essa passagem, em meio a essa travessia para uma outra fase da tua vida, que Deus está elevando o teu propósito, você precisa saber qual será o teu comportamento. Porque muitos fracassam em meio a essas mudanças. Muitos deixam a sua fé, permitem que Satanás roube a sua fé por conta de um momento tão pequeno de transição. Medita nesse texto, medita nessa palavra, como tem sido o teu comportamento em meio às travessias que Deus tem te conduzido. Ei, confia que Ele está contigo, confia no Deus Todo-Poderoso, porque se Ele está contigo, você vai atravessar e não causará dano nenhum. Lembra de quando Paulo está também passando por uma travessia, em meio àquela viagem naquele navio? O Espírito Santo já havia confortado ele. Todo aquele povo estava achando que iria morrer. E o Espírito Santo revelou a Paulo: Paulo, não terá nenhum dano. O barco vai acabar, tudo será destruído aí. Mas a vida de vocês não terá nenhum dano, será poupada. Porque Paulo estava exercendo o propósito de Deus. E por conta da vida de Paulo, aqueles que estavam achando que iriam morrer, aqueles que não tinham aliança com o Senhor, ou aqueles que estavam acompanhando o barco também, experimentaram do poder de Deus por conta do propósito que Deus tinha na vida de Paulo, e não era o tempo de ele morrer. É por conta do teu propósito na tua vida que muitas pessoas serão alcançadas e experimentarão do poder e do milagre de Deus. Mas para isso você precisa ter fé. Para isso você precisa se posicionar em meio a esse percurso. Confia no teu Deus, Ele é fiel para te levar aonde Ele prometeu. Não fica parado em um só lugar. Não fica parado sem estar em movimento, sem estar fazendo o que Deus chamou para você fazer. Ainda existem momentos que nós temos que ficar em um determinado lugar, mas não parado, mas em movimento, fazendo o que Deus nos delegou. Então exerce o que Deus te designou para fazer nessa terra, porque existem momentos de transições e de mudar para uma outra margem. Você pode estar vivenciando esse processo e você precisa entender como é que você vai passar essa travessia. Amém? Guarda essa palavra no teu coração e permanece firme em Cristo Jesus. Comenta aí embaixo. Coloca um glória a Deus, um amém. Se você gostou desta mensagem, compartilha com alguém que você ama. Amém? Vamos estar anunciando o reino de Deus e proclamando as boas novas em nome de Jesus. Fica na paz.